Estamos iniciando mais um diálogo no espaço democrático. Hoje nós vamos tratar do Brasil e das nossas vidas depois da pandemia, entre outros temas, com o nosso convidado, que é o ex-ministro Roberto Brant, ex-deputado federal, a quem agradeço agora pela participação. Bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Sérgio. Estou às suas ordens. Muito obrigado. Participam desse diálogo o cientista político Rubens Figueiredo e o economista Roberto Macedo. Bem-vindos os dois. Obrigado, Rondino, meus colegas Roberto Macedo e ministro Roberto Brant. Obrigado também, é um prazer estar aqui, em particular nesse caso, que é um amigo de longa data e também mineiro como eu. Ministro, o Espaço Democrático publicou há alguns dias um artigo seu intitulado "Um novo amanhã chegará depois das lições do coronavírus". Nesse artigo, o senhor afirma que a nossa geração fracassou na tarefa de construir um grande país. Para começar essa nossa conversa, eu peço que o senhor faça aí um breve comentário sobre essa que, em relação ao Brasil, parece ser a ideia central de seu artigo. Perfeito. Bem, a ideia do artigo era fazer uma espécie de ato de contrição. E, para guardar a analogia com temas religiosos, todo ato de contrição, todo ato de penitência, acaba tendo uma abertura para uma salvação logo adiante. Então, eu comentei o fracasso da economia brasileira e da sociedade brasileira nos últimos 4 décadas. Desde 1980, o Brasil vem tendo um crescimento extremamente medíocre. Isso é tão mais grave porque, até 1980, o Brasil foi seguramente um dos países que mais cresceu no mundo. Enfrentou crises de toda ordem, como a Grande Depressão, a Segunda Guerra, mas, na média, foi um país que cresceu mais que a maioria dos países do mundo. E, após 1990, nós ficamos atolados numa quase estagnação. E, nos últimos 4 ou 5 anos, nós mergulhamos numa verdadeira recessão. A renda per capita média hoje ela é inferior à de 2010. E, afora isso, na ausência da pandemia, a gente não tinha nenhum horizonte promissor na nossa frente. A economia continuava se arrastando, o sistema político continuava indiferente à sorte da economia e da sociedade. Enfim, eu achei que nós estávamos chegando a um fim de ciclo e sem nenhuma esperança de abertura de um ciclo novo. Aí ocorre o problema da pandemia. A pandemia desorganizou e devastou todas as economias do mundo. Pela primeira vez nos tempos modernos, isso ocorre nessa escala e sem discriminar os países mais fortes, os países mais ricos e mais saudáveis. A gente percebe que as economias do mundo vão ter de se reconstruírem a partir de um determinado momento no futuro. E a ideia que eu tive é de que, a partir desse momento, seria talvez uma hora inspiradora para que o Brasil fizesse uma autocrítica do que lhe aconteceu nas últimas 4 décadas e se preparasse para abrir um novo caminho, completamente diferente do que nós vivemos agora. Então, essa é mais ou menos a ideia do artigo. Um ato de contrição, um ato de tristeza, por isso mesmo, mas, ao mesmo tempo, a tentar vislumbrar uma janela de oportunidade, por mais contraditório que isso possa parecer. Perfeito. Rubens Figueiredo, sua vez de perguntar. Ministro, o artigo do senhor é intitulado "O novo amanhã chegará depois das lições do coronavírus". E o senhor fala de uma maneira muito otimista que poderá haver um realinhamento entre as nações, que os países ficariam, por assim dizer, mais iguais e poderiam partir para uma nova etapa de desenvolvimento, isso podendo favorecer os países menos desenvolvidos. O senhor não acha que seria justamente ao contrário, que os países mais desenvolvidos terão mais condições de sair dessa crise mais fortes por terem mais tecnologia, capacidade de inovação, um sistema produtivo mais consolidado, um povo mais educado? E você tem razão em princípio,
porque, na verdade, eu não estava me referindo ao conjunto dos países emergentes. Eu acho até que os países mais pobres serão mais duramente atingidos que os países ricos, apesar de tudo. Eu quis dizer é que o Brasil, no conjunto dos países emergentes, ele goza de uma posição privilegiada e eu vou explicar por quê. Na verdade, eu estava usando uma metáfora das corridas de Fórmula 1. Dada a largada, os carros melhor equipados, mais modernos, eles saem logo à frente e os piores vão ficando para trás. No entanto, entre os melhores carros da competição, alguns por um erro de largada ou por algum acidente de ultrapassagem, acaba perdendo contato com os carros da frente. Se tudo continuasse assim, o resultado da corrida já estava dado. No entanto, tem um expediente nas corridas de Fórmula 1 que, quando ocorre um incidente qualquer que coloca em risco os competidores, há acionamento de uma bandeira amarela e todas as pessoas acabam se realinhando novamente num grid mais ou menos unificado. Dada a nova largada, os carros que são realmente inferiores voltam a ficar para trás. Mas aquele bom carro que cometeu um erro de largada, ele pode se realinhar e se nivelar aos demais. Eu estava comparando o Brasil a um país um carro com essas características. Por quê? Porque o Brasil hoje é um país que não tem as restrições externas que ele sempre teve ao longo da sua história. Nós temos reservas adequadas e temos uma máquina exportadora, embora reduzida ao setor agropecuário, mas, de qualquer maneira, consistente. Nós temos uma inflação absolutamente controlada, como no resto do mundo. Deixou de ser um fantasma. Nós temos uma taxa de juros que torna o custo do nosso alto endividamento muito mais suportável, abrindo um horizonte fiscal para ações logo à frente. Temos recursos naturais. Na década de 70, a economia do Brasil foi ao chão por causa da restrição dos custos do petróleo. Hoje, nós somos exportadores líquidos de petróleo. Então, somos um país que tem todos os recursos possíveis, já temos uma estrutura produtiva de uma certa qualidade, temos uma mão de obra também experimentada no setor industrial, temos alguns nichos de empresas e de atividades de ponta. Então, com todos esses meios, quem sabe nós não poderíamos nos igualar. Foi essa a ideia que eu tive. O Brasil é um dos poucos países que tem essa oportunidade, na minha visão. Agora, realmente, acho que a maioria dos países pobres, pelo contrário, eles vão se distanciar mais dos demais. Agora, também essa oportunidade vai depender muito de nós. Se fosse olhar exclusivamente para o presente que estamos vivendo, com o governo que temos e com a desorganização política de que somos vítimas, é claro que eu não poderia alimentar nenhuma esperança nesse sentido. Mas eu tenho a vaga esperança de que essas coisas se tornem tão duras e cheguem a um limite tão extremo que talvez despertem as instituições para se reescreverem. A própria sociedade participar desse esforço. Professor Roberto Macedo, sua pergunta? Roberto, você tem uma longa experiência política e hoje continua trabalhando em Brasília, ainda fora de algum cargo, tudo. Eu queria saber de você se você vê algum cenário à frente, ou qual o cenário que você tem para esse conflito entre o presidente, o legislativo e o Supremo Tribunal, certo? Essa situação desagradável que está aí e que pega muito mal para o país, certo? O país, eu concordo com você, tem todo esse potencial, mas ele é muito mal administrado. Sabe? Perfeitamente. Essa é a questão. Essa é a questão. Bem, de tudo que nós estamos vivendo uma situação também sem precedentes. O Brasil tem tido maus governos ao longo da sua história, mas eles têm sido temperados de uma forma ou de outra, ou por uma reação da sociedade, ou pela própria reação das instituições. Hoje nós temos uma situação original. Claramente, o presidente da República está indiferente às grandes crises que devastam o país. A crise econômica, todo esse tempo sem crescer, o desemprego, que está se avolumando e continuará crescendo, a crise sanitária. Nós hoje somos o epicentro da Covid-19 e não temos nenhuma estratégia para combater a crise sanitária, não temos nenhuma ideia de como retomarmos a economia, enfim. E o presidente totalmente indiferente
governar para ele tem sido sistematicamente criar pequenos conflitos para manter ativa a sua base de eleitores. Bem, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário no Brasil, eles sempre foram muito sensíveis ao sentimento majoritário da sociedade. No momento, eu acredito que não há como a gente identificar com clareza onde está esse sentimento majoritário. A nação parece, de uma certa maneira, polarizada e, de uma certa maneira, também com grandes manchas da sociedade, num grande alheamento, numa grande alienação em relação aos perigos que nós estamos atravessando. Então, nesse ponto de vista, eu sou pessimista. Eu acho que o presidente, pela sua própria natureza, vai continuar cultivando conflitos, porque é a única maneira que ele sabe de exercer o poder, ou de, pelo menos, fingir que está exercendo o poder. Se ele deixar de criar conflitos, ele desaparece, ele torna-se uma figura anônima no conjunto, porque até há pouco tempo atrás, você deve ter percebido, na reforma da Previdência, por exemplo, que foi uma grande travessia, ele praticamente não foi protagonista. É como se ele não existisse. O Congresso, forças sociais, intelectuais, economistas, enfim, a sociedade trabalhando ali, ele apenas aguardando como um mero espectador. Agora ele deixou de ser espectador para poder criar esse protagonismo de pequenas escaramuças. Eu não vejo uma solução a curto e médio prazo, por várias razões. Não há maiorias ainda bem formadas para forçar ou uma renúncia ou um impeachment, de um lado. De outro lado, o próprio impeachment, o impeachment da Dilma, ele apresentava para a sociedade uma alternativa diferente da Dilma, que era o Michel Temer, que se apressou em apresentar um plano, que é o Ponte para o Futuro, para mostrar que ele era diferente do governo da Dilma. O general Mourão, ele, cada vez que ele escreve um artigo, é para ratificar as posições ideológicas do Bolsonaro, não seu estilo desorganizado de ser. O general Mourão será um Bolsonaro nas suas ideias conservadoras, nos seus preconceitos, na sua estima do regime militar, do Ustra e de todos esses símbolos que não são tão detestáveis, mas com muito mais inteligência, com muito mais organização. De uma certa maneira, ele passa a ser uma ameaça até muito maior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, com todas as suas deficiências, ele acaba sendo impotente para quebrar os paradigmas da democracia e da civilização brasileira. Agora, é terrível que nós tenhamos de esperar mais 2 anos ou 2 anos e meio para reconstruir o país, porque a pandemia vai se estender ainda por alguns meses, talvez até o ano de 2021, mas nós já deveríamos estar hoje com estudos de Estado Maior, de planos estratégicos, para como nós vamos retomar, porque daqui, quando a pandemia acalmar, nós vamos encontrar empresas devastadas, níveis de desemprego enormes, esses empregos não vão ser retomados rapidamente, um Estado ainda muito endividado e um mundo mais fechado em si mesmo. Então, cada país vai ter de contar só consigo mesmo. Para isso, é preciso ter um horizonte estratégico muito claro e uma capacidade de mobilizar os meios necessários para cumprir essa trajetória. E com esse governo, claramente, nós não teremos. Então, eu vejo a gente se arrastando nesse drama sem fim ainda. Não tem nada no horizonte, há muita nuvem no horizonte, eu não consigo perceber nada além disso que eu estou pontuando aqui. Perfeito. Nunca é demais lembrar que se o sistema nosso fosse parlamentarista, que muitos defendem, não é? As crises seriam bem menores. Mas vamos lá, Rubens Figueiredo, da sua vez. Ministro, essa pandemia parece estar criando uma nova cultura no comportamento das pessoas comprarem, no trabalho, no jeito que as pessoas se deslocam pelas cidades, pelas grandes cidades. E a gente tem assistido o fenômeno do home office, que já vinha acontecendo nos Estados Unidos, mas que entrou com muita força no Brasil. O senhor acredita que o home office é uma tendência apenas por causa da questão do coronavírus e dessa necessidade de isolamento social? Ou o senhor acha que isso vai se consolidar, que as empresas maiores vão aderir a esse tipo de comportamento de trabalho
principalmente as que se concentram na área de serviço. E comércio também, com e-commerce. Eu tenho as mesmas intuições que você. O Economist, dessa semana mesmo, tem um editorial sobre o futuro do trabalho após o Covid. E ele informa lá que a Twitter já decidiu que ela, daqui para frente, mesmo depois de contornada a epidemia, ela vai manter todos os seus empregados em regime de trabalho remoto. E o Facebook anunciou que tem um programa de 10 anos para que, dentro de uma década, todos os serviços sejam o trabalho remoto. Eu acho que o setor de serviços vai tentar se adaptar realmente a essa modalidade, mesmo porque a banda larga vai melhorar, vem aí a 5G, tudo isso são ferramentas que vão facilitar muito. As pessoas estão descobrindo que esse tipo de trabalho é muito mais econômico para as empresas, porque elas não precisam manter custosos quartéis generais, né, com restaurante, com cafezinho, enfim, com portaria, com segurança, etc. Então, eu acho que as empresas estão aprendendo muito com isso e não vão perder essa oportunidade. Agora, isso é uma realidade que vai se aplicar a trabalhadores a partir de um determinado padrão de formação e de trabalho. No mercado de trabalho como o brasileiro, em que a maior parte dos trabalhadores estão em tarefas muito simples, de natureza manual, não sei como é que as coisas vão se comportar. No meu setor, onde eu estou mais familiarizado, que é o agronegócio, a atividade primária, agrícola e pecuária, ela já não empregava muita gente, mas pela própria natureza das atividades, ela pode continuar existindo como está hoje, porque há um distanciamento social natural. Agora, eu tenho minhas dúvidas quanto à manufatura, de modo geral, a indústria. Ela vai ter de encontrar novos protocolos e novas formas. Quer dizer, o próprio layout das instalações industriais vai ter de ser modificado, porque o distanciamento social parece que vai durar mais do que a gente está imaginando. O New York Times de ontem, ele fez uma síntese de tudo que eles aprenderam até agora sobre o coronavírus. E duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que eles acham que essa é um vírus que veio para ficar e que, portanto, o horizonte de convívio com ele é longo, certamente para depois de 2021. Segundo lugar, ele acha que, e por isso mesmo ele acha que durante todo esse tempo o distanciamento social vai ter de ser a regra, seja nas atividades de consumo, seja na atividade de produção. E em terceiro lugar, eles acham que a vacina, quando for encontrada, ela não vai ser como a vacina da poliomielite ou do sarampo, que praticamente eliminaram a doença. Ela vai ser mais parecida com uma vacina que nós conhecemos contra a gripe. Ou seja, elas não eliminam o vírus, ela apenas imuniza uma parte grande da população, não toda, e ela ameniza também os sintomas toda vez que há uma infecção. E disse lá também uma coisa que me preocupou, que os chamados anticorpos, produzidos pela imunização, pela doença e, no futuro, pela vacina, são anticorpos que, pela sua própria natureza, são de vida curta, porque, segundo ele, todos os anticorpos que protegem das doenças respiratórias, eles têm vida curta porque eles vivem na superfície das mucosas do corpo, etc. Isso não é muito a nossa matéria, mas é uma coisa que está bem estabelecida lá. Isso tem significado para nós. Significa que nós vamos ter de ter protocolos de convivência, de trabalho, realmente baseados num certo distanciamento. Como é que a economia vai se adaptar a isso? Eu acho que essa tendência do home office vai se acelerar, isso eu não tenho a menor dúvida, para uma grande gama de atividades econômicas. Acho que o desemprego é que não vai ser eliminado com rapidez, porque as empresas vão sair muito combalidas disso aí, e eu acho que quando elas retornarem, elas vão retornar com um cuidado extremo. Quem tinha 50 empregados no restaurante, por exemplo, vai começar com 10 ou com 12, porque ninguém sabe como vão ser os hábitos de consumo que vão se consolidar depois disso. As pessoas vão ao bar, as pessoas vão continuar viajando para a Europa, para os Estados Unidos, vão para a Disney, enfim. Agora, essa coisa do trabalho remoto, eu acho que essa é uma tendência que vai se acelerar. A minha instituição mesmo, a CNA, está se preparando
para trabalhar em regime permanente, com muito trabalho remoto. Não digo todas as pessoas durante todo o tempo, mas a maior parte das pessoas, pelo menos uma parte do tempo. Então, já se contratou consultoria para nos ajudar nesse novo formato de atividade. Perfeito. Professor Roberto Macedo? Roberto, você mencionou aí que a gente vai conviver com bastante tempo aí com esse coronavírus e ligado aí à saúde da população, certo? Agora, como economista, eu estou muito preocupado com a saúde da economia, inclusive porque ela é que gera impostos para pagar a conta aí das medidas fiscais contra a doença, e você corre o risco de você ter uma crise fiscal aí com dificuldade de renegociar a dívida pública, o seu resgate na rolagem, né, como a gente chama. Você resgata e toma o dinheiro de empréstimo de novo. Você pode gerar uma crise da dívida. Isso geraria também uma crise cambial, né, que é daquela que você deve se lembrar das várias que nós tivemos no passado, que é um verdadeiro desastre. Aí eu venho pregando, o último artigo que eu escrevi no Estadão, eu escrevi outro hoje, que de fato se passa por uma flexibilização nesse impedimento a várias atividades econômicas. Eu sou muito ligado ao comércio, eu sou do Conselho da Associação Comercial de São Paulo, de flexibilizando as regras, né? Evidentemente com protocolos aí de proteção às pessoas, certo? Seja os transeuntes, seja os trabalhadores, quanto a equipamentos de serviço de proteção, etc. Mas eu não vejo outra saída, senão nós vamos caminhar para um verdadeiro desastre econômico com implicações fiscais, certo? Agora, ouvi aí pelo rádio que a indústria caiu 18%, acho que foi esse nome, em abril. É um completo desastre, não é só o setor industrial perder 18% de produção, isso aí vai nos meter em uma enrascada. Então, acho que tem que liberando, né, com muita cautela a moda mineira. Agora, além disso, eu queria te perguntar se você tem uma informação, por que o Estado de Minas tem se destacado aí como um dos menos afetados? Você tem alguma informação a respeito? Bem, vamos primeiro sobre o problema fiscal. Você salientou as dificuldades que o próprio governo federal vai ter para rolar a dívida. Agora, se você pensar nas outras unidades, estados e municípios, eles nem dívida eles têm para rolar, eles têm impostos com os quais eles pagam as despesas do dia, correntes. É da mão para a boca, mês após mês. Pois bem, eles dependem muito do ICMS, né? Tanto o Estado quanto os municípios. O ICMS é o imposto mais afetado pelo declínio da atividade econômica. Então, os estados, já no próximo mês, já vão ter dificuldade em pagar até os salários. Essa ajuda de 60 bilhões do governo federal ela é de curta duração. Dentro de 60 dias, esgotam-se esses recursos, o governo de Minas não consegue mais pagar, ainda não pagou nem o salário de abril ainda. Então, por isso é que aí você me suscita a minha grande preocupação. Um problema como o coronavírus devia estar sendo tratado em duas dimensões. A dimensão de evitar essa propagação, de se tratar as pessoas infectadas e de como sair das suas consequências econômicas. Para isso, nós precisamos ter um comitê de crise em plano federal que contaria com o apoio dos estados e municípios. Para quê? Exatamente para examinar, caso a caso, os protocolos de saída. Cada setor tem a sua própria realidade. Mas, se você pensar bem, não há nenhuma uniformidade, nenhuma unidade nesses critérios. Cada estado e cada município está tomando as suas próprias decisões de uma maneira que é naturalmente improvisada e pouco negociada. Porque reabrir um restaurante ou reabrir uma loja de roupa, cada um tem sua própria realidade. Nós devíamos estar trabalhando com especialistas para normatizar todas essas etapas, porque fechar é uma coisa muito simples. É a solução mais simplista de todas. Será que só tem essa solução? Ou depois de um primeiro choque de isolamento que produziu já resultados positivos em outras partes do mundo, como nós vamos conviver com isso ainda um ano e meio, é impossível você manter as sociedades em lockdown. Isso é incompreensível. Então, agora, quem está trabalhando nisso? Quem está liderando? O governo federal, que devia estar no comando disso, não tem sequer ministro da Saúde.
Então, nós temos porque era no governo federal que se tinha que estar liderando a confecção desses protocolos. Mas, pelo contrário, o governo federal é negacionista, quer sobrepor-se aos médicos e estabelecer as terapias para tratamento da doença, como é o caso dramático da cloroquina. Então, nós estamos absolutamente sem governo. Não há como você pensar diferente. Então, na ausência de governo, nós vamos reentrar na normalidade num ritmo bastante atabalhoado, que vai poder, que talvez produza alguns setbacks, né, e que leve a novos fechamentos mais improvisados ainda. Então, eu concordo inteiramente com você. Nós temos de encontrar meios inteligentes e baseados na ciência de produzir e de consumir. Não é possível que nós não somos capazes de produzir isso. Agora, no entanto, não tem nenhuma liderança unificadora e que, inclusive, estimule. Pelo contrário, torna-se uma questão política. A direita quer que abra e a esquerda quer que feche. Que é uma loucura completa. Isso não é uma matéria de controvérsia política, isso é uma matéria de grande seriedade e que tem que ser tratado do modo científico. É claro que tem saída para isso, mas nós estamos, inclusive, incapazes de encontrar saída por essa razão mesmo, de que politizar a questão de uma maneira absolutamente despropositada. Aí em Minas, você tem alguma informação lá? Minas é um mistério mesmo para mim. Eu tenho perguntado aos meus amigos, porque nós estamos com um índice baixíssimo de infecções e de letalidade. É verdade, não apenas em Belo Horizonte, como em todo o estado. Até agora foram 240, 250 mortos até agora. E cerca de 3 a 4 mil infectados. Se alguém disser que há subnotificação, eu acho impossível que você, num estado como Minas, mantenha um regime de subnotificação diferente do resto do país. Eu acho que se há subnotificação aqui, ela deve ser do mesmo padrão dos estados que se parecem com Minas, porque as autoridades da área são sérias, etc. Agora, eu acho que houve um fechamento muito rápido, principalmente de Belo Horizonte. Agora, eu tenho, apesar do confinamento, eu tenho visitado o sul de Minas, uma vez a 2 por mês, por causa de que eu tenho fazenda, dou um pulo lá. É impressionante como é que as cidades aderiram ao regime de excepcionalidade. A cada cidade que você atravessa, você é submetido a uma inspeção sanitária que mede a sua temperatura, fazem várias perguntas e pede de onde veio, para onde vai, quanto tempo vai durar. Mas não é nenhuma ou duas, não são em todas as cidades, grandes e pequenas. Várias delas fecharam, inclusive, as entradas da cidade, deixando só uma, e há patrulhas 24 horas por dia com a polícia militar e com os órgãos sanitários dos municípios. Então, eu acho que houve uma consciência social bastante forte. Porque eu não acredito numa sociedade funcionando bem só com comando vertical do Estado. Fazer isso à força é muito difícil, né? As pessoas transgridem. Então, eu acho que um pouco pode ter sido isso. Um medo muito grande, que teve cidades que fecharam suas fronteiras, pura e simplesmente tiveram de reabrir mediante ordem judicial. No sul de Minas, houve vários casos dessa natureza. Mas uma placa de Belo Horizonte, quando chega em qualquer cidade, o carro é logo parado, porque Belo Horizonte tem mais carros, etc. Então, eu acho que é até um certo exagero, mas eu responderia que a única coisa que eu sei foi essa reação espontânea, descentralizada. Porque não há como tratar de um caso desse no Brasil sem uma cooperação descentralizada de todo mundo. E é pena que isso não esteja sendo inspirado e coordenado por uma autoridade ou de um comitê superior. Roberto, mais um adendo aí. Você sabe se lá em Minas houve avanço na testagem das pessoas, assim, prévia, né? Generalizada, para ver se, tanto quanto possível, para ver se as pessoas já apresentam sintoma, porque está provado que se os sintomas são descobertos antes, né, de 6 dias, por exemplo, é muito mais fácil o tratamento. E eu li vários artigos aí que internacionalmente reconhecem isso. Aqui no Brasil só fica falando de UTIs, de respirador. Eu acho que a parte de testagem está muito pouco desenvolvida. E lá em Minas isso avançou? Você que passou lá pelo interior, você teve algum teste específico? Não, só medição de temperatura. Mas já é alguma coisa, né?
Já é alguma coisa. E eu acho que o grau de testagem aqui não é diferente do resto do país. Eu já fiz um teste, eu paguei, num laboratório particular, a livre acesso. Todos os laboratórios particulares têm teste à vontade, você vai lá e é testado na hora, e o resultado... Mas é caro aí para a população, né? R$190. Então, isso está fora... Quanto foi o seu? R$190. Aqui estão cobrando 350. Não, aquele daqui que coloca o cotonete no nariz e na garganta é 290. Esse de 190 é o teste só de sangue para identificar anticorpos. E esse é um teste que é meio falho. Parece que ele dá 50% de falsos positivos e negativos. Então, não há nenhuma novidade aqui em termos de testagem. Está como o resto do Brasil. Ministro, essa confusão talvez seja até compreensível, porque uma pandemia como essa, acho que nem o Brasil, nem o mundo via há muito tempo. E houve realmente uma atrapalhada geral. Eu fiquei muito impressionado com a demora, por exemplo, de 2 meses quase, de governadores, do prefeito e o próprio governo federal, de obrigarem as pessoas a usarem máscara. Desde o início estavam dizendo, use máscara, mas ninguém foi obrigado, né? E isso aí, certamente, deve ter provocado um acréscimo de casos de contaminação. Mas vamos ao Rubens Figueiredo, que tem mais uma questão. Rubens. Ministro, o senhor falou aí do comitê de crise, né? Os países que se deram melhor criaram um comitê de administração de crise. O Brasil parece que tem um comitê de geração de crise. E é algo completamente diferente e contraproducente. Mas eu queria fazer para o senhor uma pergunta de cunho mais estrutural. Essa pandemia ela tem mudado o modo com que as pessoas encaram as relações sociais, de trabalho, familiares, tudo isso. A gente já vinha assistindo um decréscimo do emprego formal, principalmente no setor de serviço, sendo substituído por trabalhos específicos, contratação por job, e o que a gente já chama de freelancerização da economia. Você é um freelancer, mas você não é um funcionário. Esse comportamento, ele gera uma consequência enorme para a Previdência, a área que o senhor atuou e atua. E me parece que vai ter um componente novo, que é da percepção que as pessoas não precisam tanto da empregada doméstica mensalista. E isso emprega, acho que o último dado que eu vi, algo em torno de 6 milhões de pessoas no Brasil inteiro. As consequências dessa mudança de cultura para a Previdência Social, o senhor acha que serão muito grandes? Serão enormes. Você citou o caso das empregadas domésticas, as classes médias estão sistematicamente dispensando as empregadas e usando uma diarista, por questões sanitárias, não econômicas. Mas elas vão descobrir que podem viver assim. É fora de dúvida que os comportamentos vão ser modificados. Essa matéria mesmo que eu li no New York Times fala sobre a máscara. E diz lá com toda a ênfase que a máscara vai se tornar um adereço obrigatório na vestimenta social, quer dizer, do código de vestimenta de todas as pessoas. E umas pessoas vão exigir das outras, quer dizer, vai haver, inclusive, uma crítica social, uma fiscalização social, porque não usar máscara é falta de respeito com o outro. Né? E generalizado, porque uma coisa interessante que eu fiquei sabendo é que 35% das pessoas infectadas elas não apresentam qualquer sintoma. E, no entanto, elas têm a mesma capacidade de contaminar, de propagar a doença. Então, isso tudo é verdade. Mas essa modificação do mercado de trabalho, o fim do emprego, daquela relação de emprego clássica que gera o mundo do universo previdenciário brasileiro, sem dúvida já estava em decadência. O professor Zé Pastore até tinha me desafiado, junto com ele, a gente tentar fazer uma pesquisa de encontrar um modelo de previdenciarização dos informais, que hoje já representavam quase metade da força de trabalho.
É claro que tem a MEI, que é um instituto destinado a resolver, mas resolve alguns problemas, não resolve todos. Realmente, esse vai ser um desafio institucional, porque todas as estimativas no mundo estão a dizer que de cada 10 empregos que vão se perder na Covid-19, 4 não serão recuperados nunca mais. Não sei que pesquisa é essa, mas é uma coisa que eu tenho lido no Economist, tenho lido no New York Times, tenho lido aqui e ali, e ninguém está contestando. E parece mesmo que isso pode se dar. E essas pessoas vão trabalhar, então, em atividades informais. Vão usar suas habilidades para isso. Então, isso é um desafio a mais, porque a nossa previdência já é quebrada. E tanto que eu sempre disse que esse sistema de repartição ele está morto. É claro que não tinha clima para você fazer a reforma da Previdência e criar um sistema de capitalização simultaneamente. Primeiro. Segundo, as ideias de capitalização do ministro Paulo Guedes são dos anos 70, da Escola de Chicago. É o sistema do Chile, que, sinceramente, não deu certo. Quer dizer, merece ser muito modificado, muito aperfeiçoado, porque só tem contribuição do empregado. Então, o sistema tem que ser tripartite, de qualquer maneira, mesmo a falta da relação de emprego. O Estado tem de dar uma contribuição, a pessoa tem de dar uma contribuição e tem de encontrar uma outra forma do setor privado dar algum tipo, via imposto, via qualquer coisa, para formar esse fundo, porque só o salário do informal não é suficiente para gerar um fundo que dê minimamente, ainda mais que nós estamos esperando que as taxas de juros nos próximos 10 anos vão estar muito baixas. Então, isso é um desafio até para os grandes fundos. Então, você tocou num ponto nevrótico. São dos muitos pontos. Por isso é que eu tenho a ideia de que, ou esperança, ou sonho, de que a Coronavírus vai nos chamar um momento de verdade, um juízo final. Quer dizer, nós vamos ser obrigados a prestar contas de como é que nós somos até hoje, como é que nós podemos sobreviver. Esse é um dos pontos que, para sobreviver, nós temos de encontrar uma maneira de seguro social, porque não vai mais abranger 50% dos trabalhadores, vai ser muito mais do que isso. E aí que mostra como é que, nisso tudo aí, a injustiça proclamada na Constituição e nas leis brasileiras do tratamento ao servidor público, porque ele não é demitido, ele não diminui o número de horas, ele não tem redução de salário, ele tem todos os seus benefícios funcionando, ainda estão brigando para ter aumento de salário. Essa é que é a verdade. Então, um país desse não pode sobreviver. A esperança que eu tenho é que essas coisas cheguem no limite tal que desperte algum tipo de solidariedade nas pessoas, as pessoas começam a ter aversão a esse tipo de iniquidade com o qual nós vivemos há tanto tempo. Desculpa. Perfeito, ministro. Nosso diálogo está extremamente produtivo e interessante. Eu queria pedir... Eu não sou um Juba. Eu não fui em 1880 até agora. Para o final. Exatamente. Mas eu queria lhe pedir um comentário final para fechar esse nosso diálogo de hoje. Bem, foram levantadas questões que são bastante pertinentes. Eu quis explicar. O meu artigo era isso, um ato de contrição de uma geração que chega ao fim, né? Nós não temos mais uma ação ativa na sociedade, olhamos para trás e vemos que estamos entregando aos nossos filhos, aos nossos netos, um país pior do que o que nós recebemos. Porque na minha adolescência, na minha juventude, as coisas se resolviam automaticamente. Eu nunca me preocupei de ter um emprego. Eu saí da faculdade num dia e estava empregado na semana seguinte. Quer dizer, nós tínhamos a ideia clara de que o futuro era sempre melhor do que o presente. E agora nós estamos entregando aos nossos descendentes um futuro que é sempre pior do que o passado. Então, agora, eu acho que isso não é uma condenação divina. Isso é obra mesmo nossa, obra humana. E como é obra humana, pode ser corrigida pelas mãos humanas. E apesar das dificuldades que estão agora, eu acho que quanto pior as coisas estão, aí talvez é que surja a luz. O presente do Brasil é horrível. Nós não temos horizontes à primeira vista. Mas nós não podemos renunciar a esses horizontes e não podemos renunciar à ideia que esse país pode ser grande, que tem tudo para ser grande. Agora, nós precisamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão por eles e ajudar os que vêm para construir um mundo muito melhor do que esse. Seria muito bom se a nação tomasse consciência disso que o senhor está falando aí. Ministro, muito obrigado pela sua
participação nesse nosso diálogo no Espaço Democrático. Obrigado, Roberto Macedo. Obrigado, Rubens Figueiredo. Eu agradeço a você também que nos acompanhou até agora em mais este programa. Até o próximo. Muito obrigado a todos.